O assunto foi bastante comentado nas redes sociais. Porém, uma dúvida surgiu em relação ao que se configura racismo e injúria racial. A repórter Ana Rebeca Passos está de volta e traz as informações. Ana, qual a diferença aí das duas leis e quando deve ser aplicada? Oi, Mário, bom dia mais uma vez para você e para quem também está acompanhando o Manhã Cidade, né? A gente vai relatar esse caso que aconteceu aqui em Caruaru, já vinha acontecendo ao longo de 2 anos, e não só com uma pessoa, com uma família como um todo. E aí, né, nos últimos dias, a pessoa responsável por deferir palavras, não é, como, por exemplo, macacos, enfim, situações relacionadas a primatas, envolvendo essa família, essa pessoa foi presa. A gente vai conversar agora com a advogada de direito criminal e também direito do trabalho, e está especializando em direitos da pessoa com deficiência, são várias áreas. A Anne Fernandes, que está aqui com a gente. Anne, nesse caso se configurou injúria racial, não é? Mas já explica para a gente, qual é a diferença do racismo e da injúria racial? Nesse caso, essa pessoa foi presa por emitir palavras, não é? Isso se configura como injúria. Bom dia. Bom dia a todos. Então, a injúria racial, ela equiparou-se ao crime de racismo. Racismo já era crime desde 1989, no ano de 2023. Equiparou-se, né, o crime de injúria racial ao racismo. A pena passou de 2 a 5 anos e multa. E a diferença está diretamente ligada à forma como essa agressão acontece. O racismo ele está em impedir que, em razão da cor, da raça, uma pessoa possa desenvolver as mesmas tarefas que outra. É de cor branca. É generalizar, o negro não presta, sabe? A injúria racial está diretamente ligada à ofensa da pessoa humana. E aí é o negro safado, macaco, são injúrias direcionadas, tá? A prisão que aconteceu recentemente foi justamente em razão da agressão acontecida a uma família inteira durante muito tempo, e a pena que a pessoa pegou, saiu a sentença, está diretamente ligada aos crimes que ela cometeu e à quantidade de vítimas que existiam no processo. Então, existe a diferença da injúria e do racismo, porém, ela responde mais de um processo e em ambos existe a menção tanto de racismo, porque em alguns momentos a questão era de ofensas direcionadas à comunidade negra, às pessoas negras no geral, quanto injúria racial, ameaça e outras tipificações em razão diretamente com a família. Nesse caso foram mais de 10 anos. Isso, ela pegou 10 anos e 6 meses nesse processo e tem os outros 2 que ainda vão para ter audiência de instrução e aí passar para a sentença. Envolvendo essa família, como você disse, a pena dela foi de acordo com a quantidade de pessoas que tinham na casa. Tinham idosos, tinham crianças. Então, foi feito aí um apurado de cada crime que ela estaria cometendo a diversos tipos de público. Isso também entra nesse caso? Isso, exatamente. Na hora que vai ser feita a dosimetria da pena, que no juridiquês chama-se dessa forma, é analisada a quantidade de vítimas, a reiterada prática do delito, quantos delitos aconteceram ao longo da situação, que no caso dela não foi exclusivamente a injúria racial, tem também a ameaça, tem outros delitos. E aí, após identificar um por um e fazer a dosimetria de cada pena, de cada vítima, a pena totalizou-se em 10 anos e 6 meses. Como, então, procurar, né, denunciar casos como esse, né, no caso dessa família que repercutiu bastante nas redes sociais, postaram vídeos nas redes sociais, o quanto essa pessoa estaria realmente emitindo palavras, é um discurso de ódio mesmo também, né? Contra essa família, a criança deixou de sair para poder brincar, a pessoa idosa ficou ainda mais adoentada. Então, aconteceu isso. Qual o primeiro passo para eu não perder o meu direito, não é? Conseguir justiça, de fato, na justiça, quando acontecer isso com alguém ou comigo, então? Em se tratando de situação de flagrância, ligar para o 190 e aguardar a viatura policial, porque eles vão registrar imediatamente e conduzir. Em muitas das situações, tomando conhecimento de que a polícia foi acionada, a pessoa simplesmente para com as agressões. E aí, nesse caso, é registrar o boletim de ocorrência, firmar a representação imediata, informar, olha, eu quero que prossiga, para que possa ser encaminhado ao Ministério Público e aí dar início à ação criminal de fato. No caso dessa família, eles se sentiram sem proteção, né, com aquelas ameaças recorrentes. E aí foi preciso recorrer às redes sociais.
também vale seguir por esse caminho? Também, uma coisa que eu conversei, porque assim, a vítima nem sempre quer se expor, mas na situação deles, as agressões em si começaram há mais de 2 anos, porém não eram direcionadas. De 2 anos para cá passaram a ser direcionadas. Enquanto não passava de agressões verbais, eles registraram o boletim de ocorrência, mas não impulsionaram, ficaram aguardando realmente um andamento normal. Quando passou a agressões físicas, a ameaça, a tentar danificar patrimônio, que eles tiveram muito prejuízo, ela estava atentando diretamente contra a integridade física do menor de 8 anos. Ele não saía na rua e não podia brincar no quintal, porque quando estava no quintal ela jogava pedra, tijolo, enfim. E aí, quando chegou nessa situação, se viram realmente na necessidade de impulsionar e procurar o judiciário. Fizeram mais de um boletim de ocorrência, são vários boletins de ocorrência, todos encaminhados ao judiciário, foi o que geraram 3 processos diferentes. E aí, quando viram que o processo não tinha andamento, começaram a publicizar, colocar nas redes sociais, até que a demanda chegou através de uma outra pessoa pedindo ajuda. E aí fomos observar, infelizmente, o judiciário só ficou nos dados. Não só pela questão lenta de judiciário em si, mas em razão das demandas também. São muitas demandas e um quadro um tanto quanto reduzido em relação a servidores para dar andamento. Então, houve a necessidade realmente de impulsionar para garantir que eles tivessem justiça, porque não existia paz. Anne, obrigada, viu, pelas informações. Anne Fernandes, que é advogada criminal, de direito criminal. Para a gente finalizar mesmo, eu não posso, deferir palavras como essa e achar que nada vai acontecer, né? Nesse caso, essa mulher deferiu bando de macacos, família de macacos. Então, é crime, tá, gente? E é preciso denunciar para que isso aconteça. Mário. Uma situação lamentável aí, agora essa pessoa aí tá tendo que